um último assunto importante. O senhor participou de alguma reunião com o presidente da República, onde o senhor teria dado aconselhamento jurídico, respostas jurídicas sobre a decretação de um estado de exceção após as eleições de 2022? Jamais, ministro. O presidente da República, eu acredito que ele me nomeou como ministro da Justiça e Segurança Pública com base na nossa expertise em segurança pública. É um grande problema que o país vive hoje e que vivia também, e a gente atuou muito. Eu sempre brinco que nós transformamos o Ministério numa máquina de segurança pública, numa máquina de combate ao crime organizado. E foi nesse sentido. Assessoramento jurídico, o presidente tinha via SAGE e via Advocacia Geral da União. Eu nunca prestei assessoramento jurídico ao presidente, nem em relação a esses temas que o senhor me perguntou, nem em relação a outros temas. Eu não fazia assessoramento jurídico do presidente da República. O senhor nunca participou de uma reunião com o presidente onde esse assunto foi tratado? Nem com o presidente. Eu, com todo respeito, já adianto um pouquinho, eu vi nos autos aí que disseram que eu participei em reunião com os comandantes. Eu nunca participei em reunião com os comandantes de força para tratar desse tipo de assunto e nem nenhum outro tipo de assunto com eles. Por que, então, Dr. Anderson, a minuta do golpe foi encontrada na sua casa? A verdade, ministro, não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope. Naquela época, o senhor devia, não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada dos ministérios, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Eu vi na imprensa que 2 autoridades disseram que receberam, uma das autoridades disse que se recebeu 3 minutas como essa, e isso foi parar no meu escaninho ali, eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado pela minha assessoria, isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, mas eu nunca discuti esse assunto, eu nunca trouxe isso à tona. Isso foi uma fatalidade que aconteceu, porque era já para ter sido destruída há muito tempo. Eu nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito, cheios de erros de português, de concordâncias, enfim, até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Então, não é da minha lavra, não sei quem fez. Estamos de volta para todos vocês nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Seguimos ouvindo o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Defesa do DF, interagindo com o ministro relator Alexandre de Moraes. Vamos ouvi-lo. Obrigado, ministro Alexandre. Eu tenho uma pergunta aqui em relação a esse protocolo. Quer dizer, tem prova nos autos que o senhor comprou a passagem antes. Dia 21 tem prova nos autos dessa... 21 de novembro, ministro. 21 de novembro. E aí o senhor deixou um protocolo pronto. Pronto. Para que fosse executado. Quem deveria cumprir esse protocolo? O protocolo foi assinado por várias agências, cada um com as suas obrigações. O próprio Supremo assinou o protocolo, assinou assim a reunião do protocolo. Então, por exemplo, o Supremo ficou responsável de colocar os gradis aqui em volta, o Congresso Nacional de colocar os gradis mais à frente com a polícia e tal. Então, cada um tinha a sua obrigação. Agora, o coração do protocolo, a grande obrigação, as grandes obrigações ali do protocolo eram da Polícia Militar do Distrito Federal. A eles cabia fazer a segurança, cabe fazer a segurança da esplanada. Eles têm toda uma expertise disso, eles fazem isso há 65 anos, desde que Brasília é Brasília. Então, essa expertise e a grande maioria das obrigações ali cabia à Polícia Militar do Distrito Federal. Qual era a sua posição nesse dia 8 de janeiro? Como assim minha posição, ministro? Sua função. Eu era o secretário de Segurança Pública, estava de férias. Mas ainda era o secretário? Eu ainda era o secretário de Segurança Pública. Satisfeito, presidente.
Agradeço, ministro Fux. Passo a palavra ao Procurador-Geral da República. Sem perguntas, senhor ministro. Agradeço, iniciando a nossa sequência, a palavra ao doutor César Bittencourt, advogado do réu delator. Sem pergunta, excelência. A palavra ao doutor Elmar Novak. Muito obrigado, senhor ministro. Eu vou seguir mais ou menos a ordem aqui que o senhor veio perguntando, só para deixar alguns esclarecimentos. Lógico. Eu gostaria que o réu respondesse se ele fez comentários adicionais durante a sua live, além da leitura do relatório que foi encaminhado pelos peritos oficiais ao TSE. Por favor. Negativo. Eu participei, como eu disse, dos 4 minutos finais da live. Entrei ali, me apresentei e fiz os comentários e o presidente encerrou a live. Inclusive, quando eu entro na live, ele até brinca: Anderson, você tem 1 minuto, que eu quero encerrar, você tem 1 minuto. E foi isso que aconteceu. Eu quero só ler aqui um trecho da denúncia, senhor ministro, que diz o seguinte: ouvido pela Polícia Federal, em 26/8/2021, Anderson Gustavo Torres confirmou a participação na live realizada pelo ex-presidente e admitiu que mentira na transmissão. Isso, o senhor confirma? O senhor podia repetir? Eu também não entendi bem. É porque ele diz o seguinte no trecho: confirmou a participação na live e admitiu, então, que mentira na transmissão, reconhecendo que não foi possível depreender do material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Exato. Eu não tratei de fraude nem de manipulação de voto. Eu não admiti que menti em momento algum. O que nós fizemos ali foi ler sugestões de melhoria para as urnas eletrônicas brasileiras feitas pelos peritos criminais federais da Polícia Federal. Eu não falei em fraude. Ok. Bom, vamos lá. Na reunião que teve com a PRF, em algum momento houve o direcionamento do policiamento ou de operações? Jamais. Desculpa. Por favor. Jamais. Ali a orientação foi combate aos crimes eleitorais, independente de bandeira, independente de cor, independente de local, que fosse feitas as operações no Brasil inteiro, visando o combate aos crimes eleitorais. E nós tivemos a eleição, uma das mais seguras da história. Em relação à eleição anterior, tivemos 24% a menos de procedimentos de polícia judiciária instaurados na eleição de 2022. Isso quer dizer, isso mostra o resultado da prevenção, que a gente não trabalha só com repressão a crimes eleitorais, a gente trabalha na prevenção a crimes eleitorais. E isso funcionou muito bem na eleição de 2022. Senhor ministro, eu gostaria também de saber do réu se o Ministério da Justiça costumava intervir nas operações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E se especificamente no planejamento das eleições houve interferência do Ministério da Justiça. Não houve interferência nenhuma. O Ministério da Justiça atua como uma parte estratégica, não é uma parte operacional. As instituições têm toda a liberdade para fazer seus planejamentos e eles são apresentados ao Ministério da Segurança Pública apenas por formalidades para compor o processo e para justificar muitas vezes até a descentralização de recursos. Tá. Senhor ministro, eu gostaria de ler aqui mais um trecho da denúncia, que no meu entender houve aqui uma confusão, talvez feita pela PGR, induzido pela Polícia Federal. Ele traz o seguinte, que a movimentação atípica, é isso na página 82, a movimentação atípica dos denunciados entre os 2 turnos eleitorais também foi percebido pelo aumento dos pedidos de reunião de Marília com Anderson Torres. O objetivo escuso, segundo a denúncia, dos encontros com Anderson Torres foi explicitado em trocas de mensagem. E ali ele cita, Fernando de Oliveira deu conta de que o chefe o chamou e combinou um encontro no 13º andar, ao tempo que Marília respondeu que estava muito ansiosa e doida para poder fazer alguma coisa. Isso não ficou muito claro, porque nós sabemos que o Ministério da Justiça não tem 13 andares, né? Então, eu gostaria de saber que reunião foi essa, se ele tem conhecimento e se algum órgão do Ministério da Justiça funciona em algum prédio com mais de 10 andares ou com 13 andares. Por favor, doutor Anderson. Eu não tenho conhecimento da reunião, mas a Secretaria de Operações Integradas, depois que nós alugamos aquele prédio novo da Polícia Federal, ela ficou com um espaço no prédio também. São 2 ou 3 torres que a gente ocupa lá, agora não me lembro. Foi nós que fizemos essa mudança da Polícia Federal para lá
E a Secretaria de Operações Integradas funcionava lá. Eu nunca fui, mas lá tem 13 andares e pode ser funcionar lá. Ok. Então, senhor ministro, só para ficar claro, então, quando diz aqui que o chefe o chamou, isso não se refere, então, ao ex-ministro. Não foi ele que fez essa convocação? Não fui eu. Tá. E tem mais outro trecho da denúncia aqui, ministro, que chamou a atenção, que fala o seguinte, isso também na página 82, ao final. O crescente clima de urgência envolvendo as conversas entre Marília e Clebson Ferreira de Paula Vieira. Clebson também foi testemunha nesse processo. Retratam o progresso das ações maliciosas em curso e ao longo de outubro, isso aqui é muito importante, ele fala aqui, o analista foi chamado a participar de diversas reuniões e manteve comunicações com outros altos dirigentes, como Anderson Torres, então ministro da Justiça. Eu gostaria de saber se alguma vez Anderson Torres teve reunião com o Clebson e se alguma vez ele deu alguma ordem direta ao Clebson. Nunca estive em reunião e não conheço o Clebson Ferreira, eu acho. Clebson, esse nunca vi, não conheço. Nunca tive em reunião. Ok. Então vamos lá. Nós falamos há pouco aqui, senhor ministro, sobre a questão da desmobilização dos acampamentos. Eu gostaria de saber como foi a iniciativa para convocar essa reunião e quem participou da reunião, só para que isso fique bem claro. Por favor. A iniciativa foi minha, eu pedi a reunião, eu tenho aqui até... Pode ler. Rapidamente aqui, no dia que ela mandou isso aqui para nós, meu chefe de gabinete, falando com a Ana Paula Marra. Boa noite, doutora. Como vai? Ela, tudo bem, e você? Ele fala, tudo bem, graças a Deus. Doutor Anderson pediu para convidar a senhora para uma reunião urgente sobre a desmobilização do pessoal do acampamento na área do QG do Exército. O general Dutra, comandante militar do Planalto, vem e é importante a presença da senhora. Se possível, amanhã às 10 horas aqui na secretaria. Ela diz, estarei aí. Muito obrigada. Então, assim, a iniciativa foi minha, eu pedi para chamar as pessoas para a gente tratar da desmobilização. Eu disse, eu esperava que isso tivesse sido feito no primeiro dia do governo do presidente Lula. Não fez, passou a semana, não fez. Quando chegou no final da semana, aquela situação me incomodando, eu chamei a reunião para que a gente montasse a operação e tirasse isso de lá o mais rápido possível. Bom, senhor ministro, só ele poderia explicar, quando soube das invasões aos prédios públicos, o acusado se manifestou publicamente sobre isso? Me manifestei sim, ministro Alexandre. Peço só um minutinho para o senhor, que eu acho que até eu trouxe aqui. No dia 8/1, às 15h26, eu coloquei cenas lamentáveis agora na esplanada dos ministérios. Determinei ao setor de operações da Secretaria do Distrito de Segurança Pública do Distrito Federal providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília. Isso às 15h26. Só um segundo, senhor ministro. Se ele puder repetir o horário e a data das publicações e fazer a leitura, seria importante. Isso foi imediatamente, quando eu estava lá nos Estados Unidos, foi no dia 8/1, às 15h26. Aí, às 16h23, eu coloquei criminosos não sairão impunes. E às 16h25, eu coloquei inconcebível a desordem e inaceitável desrespeito às instituições. Determinei que todo o efetivo da PM e da Polícia Civil atue firmemente para que se restabeleça a ordem com a máxima urgência. Vandalismo e depredação serão combatidos com os rigores da lei. Eu coloquei, foram publicações minhas no antigo Twitter. Enquanto isso estava acontecendo aqui, eu não tinha mais o que fazer, eu estava do outro lado do mundo, eu realmente só podia me manifestar desse jeito aqui, em relação a isso, doutor. Bom, só agora pegando um gancho um pouco aqui, senhor ministro, na pergunta que foi feita pelo senhor ministro Fux, muita propriedade, eu gostaria só que ele explicasse o seguinte, no caso da ausência justificada do secretário, fica acéfalas a secretaria? De maneira nenhuma. Nós temos um secretário executivo que assume imediatamente e o regimento da secretaria... Seguimos acompanhando aqui a defesa de Anderson Torres, o próprio lado a lado, ambos interagindo com a primeira turma do STF. Partimos para um rápido break para todos vocês nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. O Morning Show volta acompanhando ao vivo o julgamento da suposta trama golpista já já. Só para eu... Fica tranquilo.
Eu preparei uma papelada aqui, mas eu sempre me enrosco. Aqui. No dia 7/1, sábado, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu viajei a noite toda, quando eu cheguei lá, ele mandou: bom dia, chefe, tudo tranquilo? Aí eu respondi para ele, não sei por quê, porque eu não estava no contexto, eu respondi sobre o pessoal do acampamento. Aí ele me responde, ok. Aí eu coloco, tranquilo. Ele falou, estamos monitorando desde ontem com o CIOB, que é o Centro Integrado de Operações de Brasília. As primeiras providências já foram tomadas por precaução, baseadas na inteligência. Fechamos parte da esplanada. Aí eu coloco, ok, atualize o governador. Aí tá. Aí no dia 7 à noite ele manda, boa noite, chefe. Desculpe perturbar o senhor em viagem. Só para dar o último informe. Eu combinei com o governador de passar informações 4 vezes ao dia para ele. Manhã, hora do almoço, final da tarde e final da noite. Então, falei com ele agora e no final da noite vou mandar um áudio. Na síntese do que está acontecendo, mas até agora está tudo controlado. Isso na noite do dia 7. Só para deixar o senhor informado. Abraço. Isso foi mensagem do meu secretário executivo falando comigo. A secretaria, em momento algum, fica acéfala e, enfim, todas as providências aí para o dia 8, o protocolo de ação integrada, tudo ficou assinado, ficou tudo certinho. Bom, eu pergunto também, senhor ministro, se ele deixou o secretário que estava respondendo pela secretaria em contato com o governador. Perfeitamente. Ele ficou com contato, mandou várias mensagens de áudio para o governador até... Eu não sabia disso, claro, foi uma relação entre ele e o governador, mas o governador juntou isso aos autos quando estava nos autos e eu tive acesso aos áudios, ele realmente tranquilizando o governador. Como eu disse, ministro, eu vejo uma falha grave na execução do protocolo de ação integradas, entendeu? Eu acho que a secretaria fez o trabalho dela, como sempre faz em qualquer evento de Brasília. Hoje, se tiver um evento em Brasília, uma hora dessa lá, estão fazendo um PAI. A subsecretária que fez o PAI em depoimento aqui nesse processo, ela disse que já fez mais de 600, é uma coronel da PM, ela já fez mais de 600, então o senhor perceba que é uma pessoa experiente, é uma pessoa que lida com isso a vida toda, e então ficou tudo a contento aí, aqui no Distrito Federal, nada ficou acéfalo. Senhor ministro, ele falou rapidamente sobre a questão do PAI, que estabelecia aí atribuições para as instituições. Eu gostaria só de entender se a PM tem subordinação direta com a Secretaria de Segurança aqui no DF. Ministro Alexandre. Doutor. Isso é importante. Doutor, não provoca. Ministro Alexandre, eu vou até pegar aqui, senão eu vou apanhar. Espera aí, um minutinho. Leia. Um minutinho, eu vou ler aqui. Isso é uma questão, ministro, muito complexa. Essa é uma questão muito complexa aqui no Distrito Federal e se o senhor me perguntar já de antemão se eu concordo, eu não concordo. Mas não me cabe concordar. E o senhor fez muito bem a intervenção, porque em São Paulo, ministro, em São Paulo, a Lei 616 de 1974, ela dispõe que a Organização Básica da Polícia Militar estabelece expressamente que a Polícia Militar subordina-se hierárquica, administrativa e funcionalmente ao secretário de Segurança. Isso em São Paulo. Agora, aqui no Distrito Federal, ministro, em 1977 veio a Lei Orgânica da Polícia Militar do Distrito Federal e ela trazia essa subordinação ao secretário de Segurança. Mas em 1986 isso foi revogado e ficou apenas a vinculação ao secretário de Segurança. Mas pior do que isso, na minha opinião, e aí é minha opinião, é que em 2009 veio a Lei 12.086 e acabou inclusive com a vinculação. A Polícia Militar hoje ela é subordinada diretamente ao governador do Distrito Federal. Então a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, quando a gente fala que ela faz a integração das forças de segurança, é o que restou para a Secretaria de Segurança Pública. Todos vocês nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, seguimos ouvindo aqui ao vivo o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, no segundo dia de interrogatório, de depoimento, diante da primeira turma do STF. Vamos seguir acompanhando. O governador do Distrito Federal. Bom, eu tenho mais duas questões e muito rapidamente. No interrogatório, o juiz não pode contraditar o réu. A sorte do senhor, doutor. Muito obrigado, ministro. Vamos lá. Bom, eu gostaria só de falar, senhor ministro, sobre a transição. Eu gostaria de saber como foi a transição do Ministério da Justiça, se Anderson Torres recebeu ordem para fazer a transição e por que, então, ele deu início e quando a transição do MJ, se é que deu, se houve isso.
Pode. Por favor. Senhor ministro, após a eleição, após o segundo turno da eleição, eu acho que já no dia seguinte à eleição, eu fui ao Palácio da Alvorada me solidarizar com o presidente pela perda da eleição e informei a ele que iria dar início à transição de governo. Ele autorizou fazer e assim eu fiz, comecei a preparar todo o material, pedi para todos os secretários nacionais prepararem seus materiais das secretarias. Se eu não me engano, logo que o ministro Flávio Dino foi indicado para ser o ministro da Justiça, não sei se no primeiro ou no segundo dia, eu o recebi no Ministério da Justiça, com todos os meus secretários alinhados aqui, com pastinha na mão. Ele trouxe uma equipe, sentou do lado, ele sentou ao meu lado, a equipe sentou de frente para a minha equipe, e eu coloquei todas as secretarias à disposição do ministro Flávio Dino. Daí em diante, a transição começou, eles conversando diretamente as áreas técnicas ali, e eu acredito, porque na sequência eu fui a Araraquara inaugurar uma delegacia da Polícia Federal, São José do Rio Preto, e escutei uma entrevista do ministro Flávio Dino na Hora do Brasil, ou em alguma coisa assim, ele falando que já havia encerrado os trabalhos de transição. Então, nosso ministério foi um dos primeiros, se não o primeiro, a começar e terminar a transição de governo. Eu gostaria de saber se ele recebeu uma ordem de alguém para dar início a essa transição ou foi iniciativa própria. Por favor. Eu comuniquei, claro, não faria isso sem comunicar o presidente da República. Eu comuniquei ao presidente da República, ele autorizou e eu dei início à transição. E para finalizar, senhor ministro, eu gostaria só que ele explicasse rapidamente, que ele disse aqui no momento em que foi questionado por Vossa Excelência, que a perda do telefone dele foi muito ruim para a defesa. Eu gostaria que ele explicasse isso e explicasse também uma mensagem que ele colocou: não deixe entrar no Supremo, porque essa mensagem na época foi muito questionada. Eu gostaria que ele explicasse essas duas situações. Por que a perda do telefone foi ruim para a defesa dele e o que ele quis dizer com essa mensagem: não deixe entrar no Supremo. Eu fui acusado ali durante muito tempo, ministro. Desculpe. Por favor. Eu fui acusado ali no início, volto a dizer, foram os piores dias da minha vida, como se eu fosse o grande arquiteto de tudo que tinha acontecido, pelo fato de ter trabalhado com o presidente Bolsonaro e estar na secretaria. Então, o meu celular, as minhas mensagens, a clareza com que eu trato as questões, o profissionalismo com que eu sempre tratei o meu trabalho e as coisas, isso ajudaria muito. Tanto é que, volto a dizer, que todos os celulares que foram periciados, que tinham mensagens comigo, que tratavam comigo sobre os assuntos, o senhor perceba que eu sempre trato de forma profissional, eu sempre coloco a coisa como ela tem que ser. Eu não fico dourando a pílula, eu trabalho, eu sou muito sério em relação ao meu trabalho. E em relação à mensagem que eu mandei, naquele momento de desespero ali, para o doutor Fernando, foi porque as cenas que eu recebi, aí eu comecei a receber cenas num grupo de WhatsApp, ali de inteligência, eles iam mandando recortes do que estava acontecendo aqui, porque eu não conseguia ver online o que estava acontecendo aqui, eu não conseguia acessar a televisão, eu estava na rua com minhas filhas lá nos Estados Unidos, eu recebi uma imagem onde eu via a rampa do Congresso ali tomada de gente e o Palácio do Planalto já invadido. E aí o Supremo não estava invadido. E aí eu mandei a mensagem: não deixe chegar ao Supremo, já que o estrago já está feito nesses dois órgãos, por favor, não deixe chegar ao Supremo. Ressalto, ministro, uma observação, enfim, eu fiz no depoimento da Polícia Federal, vou fazer aqui também, me chama muita atenção também a facilidade com que os manifestantes invadiram o Palácio do Planalto, tá? Um dos locais mais seguros que eu conheço é o Palácio do Planalto. Me chamou a atenção a forma rápida com que invadiram aquilo lá e começaram a fazer aquela quebradeira. Várias vezes a gente frequentou o Palácio do Planalto, o senhor frequentou o Palácio do Planalto, a gente sabe que ali embaixo tem um batalhão que fica ali direto, o pessoal ali, sempre que a gente chegava, que a entrada principal estava bloqueada, a gente entrava pela outra entrada, a gente passava pelos militares ali, todos prontos. Me chama muita atenção a facilidade com que o Palácio do Planalto foi invadido. O Congresso e o Supremo, a gente sabe que não tem essa mesma segurança, essa forma de combater isso ali imediatamente. Me chamou muita atenção isso, mas a mensagem foi mandada nesse sentido. O Supremo ainda estava preservado naquele momento que eu mandei a mensagem, ministro.